boa tarde. Obrigada pela presença de vocês e obrigada à Feira do Livro pelo convite para mediar essa mesa incrível. Bom, quem ama futebol sabe que tem poucas sensações na vida como estar dentro do estádio do seu time. Por muitos anos eu repeti que os 3 momentos mais felizes da minha vida foram meu casamento, quando eu terminei 2 maratonas e quando o Santos foi campeão da Libertadores nesse mesmo Pacaembu. Desde então, minha filha nasceu, e se eu disser qual desses momentos eu tiraria para incluir o nascimento dela, pode ficar ruim para mim. Fato é que eu nunca esqueci daquela noite gelada de 22 de junho de 2011. Assim como tantos torcedores não se esquecem nunca das grandes conquistas e também das enormes tristezas geradas em seus corações. No meu caso, naquele janeiro de 2021, quando o goleiro John não saiu para interceptar a bola do Breno Lopes. O futebol expõe um pouco ou muito da nossa essência, como brasileiros, como latinos. E para essa mesa, a gente recebe Alejandro Drosnes, autor de Libertadores da América, da editora Pinar, que tem tradução de Luiz Reis Gil. Ele é escritor e cronista argentino. Alejandro cresceu em Buenos Aires, colaborou com o Clarín e com portais como Infobay e eldiario.ar e traduziu autores como Raymond Williams e Slavoj Zizek. Na Feira do Livro, ele lança o seu primeiro livro, Libertadores da América, composto por 10 crônicas que entrelaçam a história dos heróis da independência latino-americana e a Copa Libertadores, e a sul-americana também. E conosco também está Fábio Luiz Barbosa dos Santos, que é professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da USP. É autor de Além do PT, a crise da esquerda brasileira em perspectiva latino-americana, e também de Uma História da Onda Progressista Sul-Americana. E aqui na Feira do Livro ele lança Saudades do que Nunca Fomos, Brasileiros e o Futebol, um ensaio sobre a estrutura de sentimentos em torno do futebol brasileiro e sua relação com a história recente do país. Bom, eu contei um pouco da minha história aqui sobre o futebol, então queria começar ouvindo de vocês, qual a relação de vocês com o futebol. Podemos começar com você, Alejandro. Hola a todos. Bueno, un sueño estar aquí. La verdad es que mi relación con el fútbol no es muy intensa, pero sí es muy intensa mi relación con la Copa Libertadores y con la Copa Sudamericana. O sea, no veo los juegos de liga de Argentina, más allá de que ahora se ha degradado mucho la estructura del campeonato. Cuando estaba bien planteada tampoco la veía, pero sí me encantan la Libertadores y la Sudamericana porque me gusta la itinerancia de esos torneos, que es una itinerancia que es heterogénea, es decir que la Champions League, por ejemplo, tiene una itinerancia, pero es una itinerancia de una pequeña heterogeneidad, o sea, todo se parece bastante entre sí, excepto en esas instancias muy preliminares, donde equipos muy pequeños, de estadios muy pequeños también, se enfrentan, pero ya lo que conocemos como Champions League es muy homogéneo, casi intercambiable. Y para mí el encanto de estos 2 torneos de Sudamérica es que esa heterogeneidad, digamos, es muy notoria. Los equipos, por supuesto que hay equipos de primer nivel, ¿no? con grandes estadios, con sólidos auspiciantes, pero esos grandes equipos visitan y son visitados por equipos menores, en geografías más complicadas, porque nunca un gran equipo es de una geografía muy complicada, siempre los grandes equipos son de la amigable llanura, de pronto hay altura, hay desierto. Bueno, y esa es como mi relación más fuerte con el fútbol, esa heterogeneidad geográfica y histórica y cultural que aparece en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Anitta, quando eu fui casar, assim como para você, foi um momento de felicidade, mas foi uma decisão muito séria. Eu percebi, eu achava que ali a minha vida, eu ia assumir um outro nível de compromissos na vida e eu resolvi rever os meus traumas de infância. E o meu trauma de infância tinha um nome, Paulo Rossi.
Aí eu resolvi rever aquele jogo, e já que era para encarar o trauma, eu achei uma transmissão da RAI, porque naquele tempo as transmissões não eram padronizadas. E nessa transmissão, quando termina, a câmera desce até o nível do estádio, e você vê os jogadores brasileiros desolados, alguns caindo no campo, outros saindo andando dignamente, e o Sócrates aplaudindo, e tendo ao fundo assim, um maravilhoso pôr do sol. E aquela derrota marcou, não só a mim, mas acho que é uma geração, também, no meu caso pessoal, porque foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Então, acho que muitos brasileiros têm uma relação afetiva atravessada pelo futebol, seja com pais, com filhos, com maridos, amigos, também com desamigos, né? O futebol ainda serve como uma das poucas coisas que permite relações que atravessam a política, por exemplo. Mas ali, em 82, eu senti que mais do que a derrota, tinha sido a derrota de uma promessa, né? Uma promessa que encontrava expressão no futebol brasileiro. E eu vou ilustrar isso com uma outra história. Eu estudava aqui em São Paulo, numa escola que tinha 2 unidades. E aí um dia eu estava na unidade dos pequenos, tinha uma feira de ciências na unidade dos mais velhos, e disseram, a gente estava lá visitando, a certa altura, que o Sócrates, que era o doutor Sócrates, ia visitar a feira de ciências. Eu fiquei maluco, eu era fanático pelo Sócrates. Só que aí passou o horário da visita, a gente subiu de volta no ônibus, o Sócrates não apareceu, e quando o ônibus está começando a sair, eu olho pela janela e vejo o Sócrates chegando. Eu gritei para a professora: Sócrates, abre a porta. E a professora não abriu. A gente voltou para outra unidade, eu desci. Aí quem foi me buscar aquele dia era uma mãe do rodízio, né? E ela viu o meu estado e me levou. Eu cheguei na porta da escola, o Sócrates ainda está aí? Ele já foi embora. Na verdade, ele está entrando no carro. Aí eu olhei assim no fundo da calçada, Avenida Brasil, saí correndo com toda a minha velocidade, gritando: Sócrates, Sócrates. Aí ele parou assim, estava abrindo, era um Fusca vermelho. Aí eu cheguei, olhei para ele e reparei que não tinha nada para falar, né? Aí eu falei: Sócrates, você me dá um autógrafo? Só que eu não tinha nada, lápis, nada. Ele entrou no carro, tinha um buquê de flores que ele devia ter ganho lá da escola, arrancou uma rosa e falou: está aqui meu autógrafo, garoto. É esse o Brasil que a gente tem saudade. É lindo. E eu acho que quando vocês tiverem a oportunidade de ler o livro do Fábio, vocês vão entender por que isso é tão importante, né? E talvez a perda disso seja ainda mais. Mas algo em comum entre os livros de vocês é a relação que vocês traçam entre o futebol e a sociologia, a construção das sociedades que existem ao redor desse esporte. Como vocês entendem aquele clichê de que futebol, política e religião não se discutem? O que se discute mais que isso, afinal, né? Quer começar, Fábio? Primeiro dizer que eu acho que o livro do Alejandro e o meu, eles são opostos, no sentido de que o livro ele vai passando por jogos da Libertadores em diferentes contextos e vai tecendo com isso também a história da libertação ou da independência latino-americana de uma forma muito bem escrita como historiador, muito precisa, e ao mesmo tempo muito imaginativa, muito leve, que é uma leitura assim, deliciosa, né? Mas nessa passagem dos diferentes estádios, uma coisa que me chamou a atenção, se ressalta, é a particularidade como a experiência de frequentar um estádio de futebol nessa narrativa que ele construiu nos anos recentes está marcada pela especificidade cultural da Bolívia, da Venezuela, da Argentina, do Brasil, dos diferentes estádios que ele frequenta nesse périplo da Libertadores. O meu livro está mostrando o movimento oposto. Ele está mostrando a homogeneização do futebol, né? Nos marcos, aí eu estou falando do futebol dentro de campo, mas também podemos dizer fora dele. Por exemplo, os estádios, né? Hoje em dia, você não
percebe a diferença dos estádios em si, eles são todos padronizados, né? A própria arquitetura se padronizou, mas isso também aconteceu no campo, e uma padronização segundo uma régua, que é a régua do futebol europeu. E aí eu procuro discutir isso como um movimento que vem de fora para dentro e de dentro para fora. Quero dizer, de fora para dentro tem a ver com as transformações no mundo, que eu vou sintetizar em duas palavras muito batidas, mas eu vou detalhar como isso se expressa no futebol, que é globalização e neoliberalismo, né? Como é que, por exemplo, a abertura dos mercados europeus de futebol impossibilitou a possibilidade de você construir times na América do Sul. Porque um time, como qualquer um que já jogou futebol, sabe, ele implica uma relação, ele é mais do que a soma de indivíduos, né? Ele é um esporte coletivo, é uma equipe, né? Então, vamos dizer, o Flamengo do Zico, Andrade, o Júnior, ou o São Paulo do Raí, do Miller, do Cafu, isso no século XXI não tem mais, nem no Brasil, nem na Argentina, né? E aí e o que você tem, a exportação de jogadores cada vez mais cedo para a Europa, corrobora essa padronização que a gente tem hoje. Então, são seleções brasileiras, argentinas e de outros países jogando europeu, né? E nesse futebol mundial globalizado europeu, os europeus deles têm levado a melhor do que os nossos, né? Tanto o Brasil como a Argentina não venceram uma grande seleção europeia na Copa do Mundo no século XXI ainda. A Argentina levou a melhor nos pênaltis, contra a Croácia, contra a Holanda, mas mesmo sendo campeã do mundo, não venceu uma grande seleção europeia nos gramados. Então, para entender isso, é não só política no sentido de intencionalidade, como é que você implementa decisões, mas são os próprios processos que estão ligados às transformações econômicas, sociais e os seus impactos que atravessam todas as esferas das existências, inclusive o futebol. Bueno, vos dijiste que Argentina no le ganó a ninguna selección europea en cancha. En el Mundial ganamos un partido a Croacia 3-0 en la semi. No. No, sí. Sí, no tuvo charm. No escuché el adjetivo gran. Problemas de la traducción. Bien. Me quedé pensando en lo que dijiste de la estandarización, porque es verdad que, digamos, adentro del campo de juego las reglas son las mismas. Y una cosa que para mí es fundamental es que a 1 o 2 metros del campo de juego los carteles de los sponsors son los mismos. Justamente le decía a un periodista hace unos minutos que el primer partido que yo fui a ver de Copa Libertadores fue en la ciudad de Ibagué, en Tolima, un partido que no aparece en el libro, y yo estaba ahí en ese suburbio de la ciudad colombiana, no conocía nada, tenía que tener cuidado, pero de pronto llegué al estadio y vi los logos. Y fue como, casa, o sea, esta es la competición que yo veo desde mi televisión. Esto no es algo que me es ajeno a través de esos sponsors que yo ya conocía. Y retomo, es verdad que las reglas son las mismas y los logos son los mismos, y en Libertadores de América aparece una escena, un estadio ecuatoriano, que se muestra cómo hay todo un comercio informal en las tribunas, de agua, de gorritos para el sol, y hay algo que en Argentina sería inimaginable, que es un cerdo despellejado. Cerdo sin piel, así con la cabeza, los dientes. Bueno, eso yo no lo he visto nunca en Argentina.
Entonces en el libro aparece un poco esa dualidad entre arriba todo ese comercio informal y abajo la uniformidad formal. Es decir, como hay algo que se repite, que es ante todo lo que las cámaras de televisión muestran, pero después hay un montón de cosas que no se repiten. O sea, yo cuando salgo del Allianz Parque en el propio libro, me voy a comer farofa, porque no todo es igual, ¿no? Eso por un lado. Y vos, Anita, dijiste la palabra sociología. ¿Alguna vez leí que la literatura planteaba pensamientos no pensados? Yo no sé si terminé de entender esa frase, pero entiendo que en Libertadores de América hay una suerte de sociología no pensada que, digamos, trabaja a partir de hechos concretos, de cosas que yo viví. Se me viene a la escena un señor que estaba al lado mío en la tribuna en Ecuador. Entonces se la robaron a un jugador de su equipo. Y él dijo, mirá cómo se dejan. Que es algo extremadamente sutil, algo extremadamente leve y carente de toda agresividad. Mientras que en Argentina nadie diría eso. Doy por hecho que en Brasil tampoco. Lo mismo, un insulto, no es un insulto, es un reclamo al juez. En Ecuador, juez, sea justo. Bueno, o sea que acá hay una heterogeneidad también que bueno, que no es televisada. Pero por momentos sí es televisada, porque lo que a mí más me gusta de la Copa Libertadores y Sudamericana es justamente el inicio de la transmisión televisiva, cuando el fútbol todavía no empezó y los camarógrafos juegan. Entonces de pronto te muestran una montaña en los países en los que hay montañas, o te pueden mostrar la orilla de ese río que pasa al lado del estadio de Porto Alegre, o te pueden mostrar el riachuelo cerca de la cancha de Boca. Vos antes dijiste puesta del sol. Bueno, yo no creo que sea casual que los torneos se jueguen a la hora de la puesta del sol, porque hay muchas tomas, o sea, sí es casual, pero gracias a Dios sucede, porque hay mucha imagen del atardecer de América en las Copas Libertadores y Copa Sudamericana. Por supuesto, no cuando se juega de noche, pero hay mucho partido previo y uno ve también ahí, yo tengo una colección de imágenes en mi ordenador, captura, foto, es decir que por fuera del campo de juego y de los logos, yo creo que hay un mundo, um novo mundo. Posso, porque eu percebi que eu não respondi, mas tudo bem. Eu acho que o livro é uma resposta. Mas quando a FIFA suspende a Rússia de jogar a Copa, mas não suspende Israel nem os Estados Unidos, política, de forma muito evidente. Mas quando a FIFA proíbe a paradinha para cobrar o pênalti, que só prejudica quem faz paradinha, que são os brasileiros, isso também é uma forma de fazer política, não enunciada como tal. Quando a FIFA orienta os juízes a não darem cartão no primeiro tempo das Copas do Mundo e evitar ao máximo cartão vermelho, de modo que na última Copa do Mundo só teve 4 cartões vermelhos, todos depois dos 40 minutos do segundo tempo, você está privilegiando quem bate e não quem dribla, né? São formas que privilegiam o futebol europeu, sem dizer o nome. Quando a FIFA implementa o VAR, né, e dobrou o número de gols em bola parada de uma Copa para outra, está privilegiando de novo tudo o que acontece, está promovendo um deslocamento da emoção daquilo que acontece quando a bola está rolando, que é onde está o gozo do futebol, né, para quando ele está na bola parada. Tudo isso, então, são formas de fazer política que têm consequências, inclusive, de qual é o futebol que
quais são os estilos, as formas de jogar que se impõem, que dominam no contexto atual, mas não são enunciadas como tal. Mas a gente precisa, e o livro tenta fazer isso. E é muito interessante que no livro o Fábio fala sobre esse embrutecimento do futebol sul-americano, brasileiro especificamente, que corresponde ao embrutecimento da vida. E quando eu li isso, passou um filme na minha cabeça, porque hoje em dia é proibido subir na bola. Por quê? Porque no jogo do Santos contra o Vasco, 4-1, naquele dia na Vila Belmiro, o Soteldo sobe na bola, gera uma confusão e aí não pode mais. Porque hoje, quando um jogador do Corinthians, ali na Arena Corinthians, que é muito perto, né, do público, vai até a torcida comemorar com o povo, ele leva cartão amarelo. E isso também é política, né? Isso tira algo que é o que tem de mais relevante. Isso também me lembra uma cena que eu amo de paixão, apesar de não ser o meu time muito longe disso, é de quando o Ronaldo volta e ele faz o primeiro gol. E ele vai ao alambrado, e o Milton Leite narra: senhoras e senhores, o fenômeno voltou e o alambrado cai. E por causa desse furor. E o que passou nesse tempo? Todo esse tempo passou e hoje a gente não poderia, de novo, ver essa cena sem uma punição. Enfim, estou dando muitos spoilers do livro dele, mas é esse tipo de reflexão que eu acho que o livro nos traz. Que é um disciplinamento fora e dentro do jogo. Então, na Copa de 2018, aqueles dois jogadores da seleção da Suíça, o Xhaka e eu esqueci agora o segundo, que são descendentes... Shaqiri. Isso, kosovares, né? Fizeram gol contra a Sérvia, tem toda uma questão histórica, né, envolvendo a Albânia. Eles saíram comemorando, fazendo a águia da Albânia, e a FIFA deu uma multa de $30 milhões e ameaçou de suspender eles por muitos jogos. A Suíça conseguiu, afinal, a FIFA fica na Suíça, conseguiu evitar a punição naquela Copa, mas na Copa seguinte eles se encontraram de novo. O Shaqiri fez o gol de novo. Pergunta se ele comemorou com a águia. É um disciplinamento... Alejandro, eu queria falar sobre um aspecto central do seu livro, que são os libertadores da América. O Simão Bolívar e o general San Martín. Você sente que, de alguma forma, essas figuras encarnadas na maior competição do continente moldaram o futebol dos países de colonização espanhola de uma forma diferente do que aconteceu no Brasil, que não tem esse tipo de figura? Eu tenho uma sensação, estava até discutindo com o Henry, meu marido, que até os anos 2000, os times brasileiros não davam essa importância toda para a Libertadores. Você, inclusive, fala isso do seu time em relação ao Santos de Pelé, que abdicou de competir com o time titular em Copas Libertadores para excursionar pela Europa. Então, os brasileiros davam muito menos importância do que os vizinhos. Aos poucos, o Brasil foi importando essa ideia de noche de Copa. Quem nunca viu aqui nos stories o amiguinho que foi no estádio no dia de Libertadores e posta lá, noche de Copa? Não é nem em outra língua, é em espanhol mesmo, de tão latino que é esse sentimento. Então, como que você vê essa diferença de como as equipes brasileiras e as não brasileiras encaram a competição com base nessas figuras dos Libertadores da América? Es la primera vez que me enfrento al desafío de la traducción simultánea. Bueno, vos planteás, ¿no? Cómo se acercan los equipos de la América Española a los Libertadores y cómo se acercan los equipos brasileños de la América Portuguesa, podemos decir, al mismo concepto. Yo creo que lo que el libro plantea es la imposibilidad de pensar por afuera de la propia nación. Es decir, yo no puedo saber cómo se acercan los brasileños a los Libertadores, eso está dicho en el libro, es un momento un poquito juguetón en el cual yo digo, bueno, no hubo estrictamente Libertadores en la historia de Brasil, por lo tanto, vaya uno a saber qué entenderán los brasileños por Libertadores. Es decir que no intento pensar por fuera de mi marco porque creo que no se puede hacer.
Respecto de cómo modificaron, o cómo, perdón, moldearon los libertadores, esencialmente los dos grandes libertadores, ¿no? Bolívar en el norte de Sudamérica y San Martín en el sur de Sudamérica. Perdón, es muy interesante cómo en Buenos Aires tenemos la Avenida del Libertador y en Caracas tienen la Avenida del Libertador. Nadie aclara, porque no es necesario, porque cada uno da por sentado que es obvio que el Libertador es el mío, ¿no? Yo no creo que haya moldeado algo Bolívar en los países del tricolor, o sea, Colombia, Venezuela y Ecuador, ni San Martín en el sur de Sudamérica, pero sí está muy presente la idea en el libro de cómo uno siempre se acerca a la historia desde su propio punto de vista, interesado, aunque no lo sepa. El primer capítulo del libro transcurre en Guayaquil, que es donde se encuentran San Martín y Bolívar, el único encuentro que tuvieron, que duró muy poco, duró 2 días y San Martín se fue. Y ahí también es donde yo me empecé a enterar de que existía la Copa Libertadores de América, porque ahí hay un partido en 1990 polémico, en el cual Barcelona de Guayaquil vence a River en una semifinal, definición por penales, y accede a la final. Bueno, yo empecé a consumir fútbol en el Mundial de Italia 90, mi primer partido fue Argentina-Camerún, no sé nada de los mundiales de Brasil, pero creo recordar que ahí compartían grupo con Suecia, porque ese mundial lo tengo, digamos. Y entonces, en ese momento, en 1990, mi madre me empezó a comprar la revista El Gráfico, que era la gran revista de fútbol en Argentina. Y entonces yo ahí leí sobre esa semifinal en Guayaquil una nota que era dramática, era angustiante realmente, porque contaba toda la violencia que había sufrido el equipo argentino, cómo no había agua caliente en los vestuarios, cómo los policías los maltrataban y demás. Yo me quedé con esa imagen, listo. Eso era verdad. Y muchos años después, cuando fui al Museo del Barcelona de Guayaquil, estaba la información sobre esa campaña del equipo y al respecto de la semifinal no decía absolutamente nada sobre ningún tipo de polémica. Entonces yo dije, ok, o sea que yo pienso lo que pienso porque soy argentino y leo El Gráfico. Si fuese ecuatoriano y leyera El Universal, pensaría otra cosa. Entonces ahí, digamos, lo que el capítulo plantea es que sucede lo mismo con San Martín y Bolívar. Para mí, porque soy argentino solamente, San Martín es generoso, humilde, mientras que Bolívar es ambicioso, soberbio. Entonces, no es que Bolívar y San Martín modelaron la forma de acercarse al fútbol, pero la propia nacionalidad modela la forma en la que uno se acerca a San Martín y a River como los perjudicados de la historia, los buenos, y Bolívar y Barcelona como los malos, los que abusaron. Pero uno sale de su frontera y las cosas cambian. Queria fazer comentário sobre a última coisa que você falou, como as narrativas moldam a forma como a gente percebe o futebol. E eu vou fazer uma propaganda, com risco de ser impopular, mas eu considero uma missão, que é que eu entendo, quando eu dou cursos de América Latina na universidade, quando começa o curso eu falo assim bem sério para os alunos, olha, esse curso tem 2 objetivos. O primeiro deles é que na próxima Copa do Mundo vocês torçam para a Argentina. Aí eles ficam realmente com medo, né? E eu esclareço, não é torcer contra o Brasil, né? Mas porque eu tenho entendido que a construção da rivalidade futebolística dessa maneira entre Brasil e Argentina é uma construção das ditaduras, né? Para quem gosta de música, Vinícius de Moraes, ele tem um disco gravado em 1970, ao vivo, num lugar chamado La Fiusa, em Buenos Aires, que ele gravou dias depois do Brasil
ser tricampeão. E ele começa esse show com a Maria Creuza, que era uma grande cantora baiana, agradecendo o público argentino pelo apoio ao Brasil naqueles dias, e as pessoas aplaudem, e o show começa, e você percebe que não tem ironia por trás daquilo. A primeira Copa que eu lembro das narrações foi em 82, o Brasil jogou a Argentina, e eu lembro que ali o narrador, que ainda não era o Galvão Bueno, ele passou a ser na próxima, né, na Rede Globo, mas ele enfocava a Argentina com aquele ar de Guerra Fria, como se fosse o grande... Como fazia quando se enfrentavam no vôlei Brasil e Cuba, por exemplo, né? E em 90, daí eu lembro com mais clareza ainda, quando o Brasil jogou de novo com a Argentina, e o Maradona sai driblando, espetacular, aquele gol que elimina o Brasil. Ele sai driblando, ele dribla toda a zaga brasileira, de uma forma que os dois zagueiros brasileiros trombam um no outro. Revejam esse gol, né? E aí ele passa a bola para o Canidia sozinho, que dribla o Tafarel e faz o gol e elimina. Mas quando ele vai driblando, o Galvão Bueno vai falando, olha o Maradona que diz que está machucado aí. De uma grosseria, assim, vejam a partida anterior, que é quando ele joga contra a Romênia, que ele sai com o tornozelo inchado desse tamanho. O Maradona sofreu 158 faltas nas Copas do Mundo que ele jogou. É mais faltas do que o Neymar, o Messi e o Ronaldo somados, né? Então, é o que eu estou falando de privilegiar o jogo driblado. As pinturas do Maradona não são mais possíveis, né? O Messi contra a Croácia, ele pega uma bola no meio de campo, sai driblando, e ele chega, a Argentina faz o gol, e ele dribla no caminho todo, só que ele dribla 3 vezes o mesmo marcador. E ele passa para o outro argentino que faz o gol, né? Então, são transformações, como eu estava falando, de fora para dentro e de dentro para fora, que fazem também, que comeram os espaços no campo, mas isso tem a ver tem a ver com a espetacularização do futebol, que é um outro assunto. Mas o que eu queria de chamar a atenção é que o que acontece entre 1970 e 82, 86 e 90 nos dois países? Você tem ditadura. E como é que ditaduras que são, vamos dizer, vinculadas aos Estados Unidos podem construir um sentimento nacional se elas são construindo rivalidades dessa maneira? Então, eu milito pela nossa aproximação e como povos, como futebol. E eu acho que a seleção dos sonhos seria a mistura do Brasil argentino, o tango com o samba e assim por diante. Mas aí já é conversa de bar. Eu torci para a Argentina na final da última Copa e falo sem nenhuma vergonha, então estou um pouco com o Fábio nessa. E ele já puxou o tema da minha próxima pergunta, que é a questão das ditaduras latino-americanas. E o futebol acaba aparecendo nessa história como uma ferramenta importante de poder para as ditaduras. A gente viu isso muito na Copa de 70, para frente Brasil, viva a seleção, enfim. Na Argentina, o mesmo aconteceu com o primeiro título, em 1978. No Chile, a gente teve o apoio do Pinochet ao Colo-Colo, que é o clube mais popular do país, para ganhar apoio, ao mesmo tempo que ele também transformou um estádio num aparelho de repressão e tortura. Queria ouvir um pouco de vocês sobre essa relação entre regimes autoritários e o uso do esporte mais popular do continente como ferramenta de poder. Alejandro, se quiser começar. Debería pensar un montón, porque no es un tema que yo haya estudiado. O sea, el marco temporal de Libertadores da América va desde el Imperio Inca, aproximadamente 1350, hasta la guerra que nosotros llamamos de Paraguay, en 1870. O sea que la verdad es que el Libertadores de América no toca ni con un dedo el siglo XX. Entonces debería pensar bastante. Pero sí, la verdad es que no quiero ponerme a pensar, no quiero completar mi pensamiento en público. Yeah. Eu acho que a principal, que eu mais gostaria de falar sobre isso, eu acabei de dizer. Eu só adicionaria que isso continua acontecendo, né? Se a gente for olhar
os últimos, os que organizam, mais talvez com sinais trocados, né? A FIFA, a Copa da África do Sul, depois uma Copa no Brasil, depois uma Copa na Rússia, praticamente fazendo o trajeto dos BRICS, né? E quando tanto escândalo em torno da Copa adjudicada ao Catar, que realmente é um escândalo, né? Eu passei um dia no Catar durante a Copa do Catar. É um país mais ou menos do tamanho da Vila Mariana, e que então era muito conveniente para fazer Copa, porque o estádio mais longe era 50 minutos de distância. Agora eles construíram 9 estádios que não serviram para nada. E não serviram para nada depois. O estádio onde eu fui assistir uma partida do Brasil, ele tinha sido feito inteiro com containers, e quando acabou, eles mandaram pelo mar para outro lugar, porque não tem futebol, não tem. Então, foi uma Copa que explicita toda a irracionalidade do mundo que a gente vive. Ficou muito se evidencia. Mas o que eu estou dizendo é que cada um desses países tem uma causa, né? Então, seja o Mandela, a ANC tem a sua causa, o Lula, quando conseguiu a Copa no Brasil em 2007, quando estava no auge do lulismo, que era um contexto completamente diferente de quando a Copa aconteceu efetivamente em 2014. A Rússia, todos têm uma causa, né? E recentemente a FIFA, como são muitas causas e uma Copa só para regalar a cada 3 anos, a cada 4 anos, então resolveu dividir, né, em 3 países. E agora, por exemplo, a próxima do Marrocos, que é uma monarquia ultra repressiva, né, que tem a última colônia da África, no Saara Ocidental, e que pratica de maneira muito pensada, muito articulada, uma espécie de futebol washing, né, que tem várias dimensões. Uma delas é que o time do Marrocos, que o Brasil vai jogar, vocês percebam, ele é praticamente inteiro nascido na Europa. Eles são então é uma inversão. Eles são os jogadores que cresceram, descendentes de marroquinos, que cresceram jogando, sobretudo, nos clubes franceses, alguns da Espanha, né? E eles encontram muito cedo e aliciam para se nacionalizar, para começar a jogar pelo Marrocos, com a intenção de fazer. Mas são atletas europeus. O Hakimi, que cobrou o pênalti, que eliminou a Espanha na última Copa, é nascido na Espanha, né? Então, Marrocos então cada um deles tem uma causa. Então ele continua, talvez voltando à primeira pergunta, né, da relação entre futebol e política, continua servindo. E a rigor, se fosse seguir o estatuto da FIFA, em que não pode ter Copa acontecendo, essa Copa deveria acontecer no Brasil, porque o estatuto diz que você não pode ter Copa em país em guerra. Os Estados Unidos está em guerra declarado, atacando o Irã, né? O Catar, então, o estatuto diz, então tem que ir para onde foi a última Copa, que seria o Catar, que está em zona considerada zona perigosa, porque está próximo do Irã. Então teria que ser aqui, né? Mas... A Rússia, porque a Rússia também está em guerra, no caso. Se me ocurrieron 2 cosas respecto a esta relación del poder y el fútbol. La primera, ya que hablamos de Qatar, fue muy llamativo, ¿no? El momento en el que le ponen esa capa negra a Messi. ¿Alguien estuvo avisado de eso? Yo me lo pregunto. Porque Messi levantó la copa con esa cosa que tapaba la camiseta. ¿De dónde salió? Me pregunto, digamos, cómo fue la relación de fuerzas, porque Messi es una persona que, digamos, tiene cierta autonomía, a mi entender. Pero bueno, ahí se ve claramente como Qatar dijo, con nuestra ropita. Y después vos mencionaste la relación de Pinochet con Colo-Colo. A mí la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana me llevan hacia la profundidad americana, porque yo desde 1991, cuando Colo-Colo sale campeón, sé que existe Colo-Colo, pero me enteré escribiendo Libertadores de América quién fue Colo-Colo. O sea, Colo-Colo fue un cacique muy importante que aparece, o sea, cuando hay una serie de libros, de textos, en los cuales los españoles cantan en poemas épicos la conquista de cada territorio en rima. O sea, libritos gordos, todo en rima contando la historia. Y hay uno muy famoso que es La Araucana, de Alonso de Ercilla, decimos nosotros, Ercilla sería. Bueno, que cuenta la conquista del Arauco.
Y ahí aparece Colo-Colo. Es decir, que a mí me interesa bastante que a través de los torneos de fútbol se pueda acceder aún más allá, que está nombrado. Porque uno dice Colo-Colo como si nada. Uno dice Cerro Porteño. Ayer hablamos de Cerro Porteño. Es muy raro, ¿no? Que un equipo paraguayo tenga un gentilicio de Buenos Aires. Es muy raro, ¿no? Que el equipo Bolívar no sea de Venezuela, sino de Bolivia. Todo eso es historia viva. E está aí. E no estádio, né, citado o Estádio Nacional, a história é tão viva que se você vai ao Chile hoje, todos os sábados, os sobreviventes que estiveram naquele centro de tortura fazem um tour por dentro do estádio, mostrando por onde eles passaram e onde eles estiveram. Quem for a Santiago, procure fazer, que vale muito a pena. E eles são os sobreviventes. Tudo isso dentro de um estádio onde toda semana tem jogo. Enfim. Uma das pessoas levadas para esse estádio, porque quando, 11 de setembro de 73, então eles transformam o Estádio Nacional num campo de detenção. Uma das pessoas levadas para esse estádio é o Miguel Loner, que vai estar aqui hoje, no fim do dia, na Feira do Livro, um arquiteto de 90 e poucos anos, que tem uma história extraordinária, porque ele foi preso, depois mandado para um campo de concentração na ilha de Dawson, que é uma ilha na Patagônia, perdida no meio do nada, e na qual ele consegue, pedindo para os militares, ele consegue acesso à linha, a papel e lápis, porque se propondo a reformar uma pequena igreja que tinha ali na ilha, e aí ele faz desenhos todos os dias das estruturas do campo de concentração, ele faz, ele rasga, ele queima aqueles papéis todos os dias até que ele decore. E quando ele sai, ele refaz todos esses desenhos em uma exposição que correu o mundo. Ele tem 90 e poucos anos, vai estar aí hoje. Muito legal. E eu esqueci de falar, eu deveria ter falado no começo. Quem tiver perguntas, pode levantar a mãozinha que a produção da feira leva até vocês os papéis. Queria falar um pouquinho sobre torcidas. Alejandro, você conta uma história no seu livro de um jogo entre Caracas e Huracán, que você foi no jogo de ida, na capital da Venezuela, e no jogo de volta, na Argentina. E na Argentina você ficou na torcida visitante. E você descreve que ali não estavam necessariamente torcedores do Caracas Futebol Clube. Afinal, na Venezuela, o futebol mais popular o futebol nem é o esporte mais popular, né? É o beisebol, aprendi no livro dele. Mas eram ali venezuelanos que viviam em Buenos Aires e viram ali uma oportunidade de estar perto de casa de alguma forma. Como vocês veem esse aspecto da constituição das torcidas pelo nosso continente, desde a paixão do que são os torcedores comuns até as barras bravas ou torcidas organizadas? La verdad es que yo creo que esto que vos estás planteando era una de las cosas que yo más quería tocar en Libertadores de América, que es esta cosa tan linda de la hinchada visitante. Porque me parece muy interesante que de local hay equipos que llenan el estadio y llenarían 2 estadios o 3 estadios si hubiese, y de visitantes son 15, son 1, 10. Me acuerdo un montón de partidos que fui que estaba eso presente, ¿no? Pero en particular lo que vos estás trayendo es un partido en la cancha de Huracán. Yo había ido, el libro, la verdad es que yo estuve mucho tiempo pensándolo, con ganas de escribir algo. La verdad es que entre los dos hay un partido en Caracas y un partido en Buenos Aires. La distancia entre esos 2 partidos creo que son 7 años. O sea, no transcurren en la misma copa. Hay 7 años de diferencia entre la ida y la vuelta. En Caracas me pareció increíble porque ellos no son futboleros, ellos quieren ser futboleros. Es una locura, ellos ven videos, copian cómo se canta, cómo se toca el tambor. O sea, es increíble realmente, ¿no? Y que aspiren a ser futboleros. Tienen la palabra barrismo. Es como barra brava, ismo, pero en Argentina hay barra bravas, no hay barrismo. Entonces, eso fue ahí
en Caracas, con el Monte Ávila, al lado de un estadio de béisbol, porque, digamos, a mí me interesa mucho que las cosas históricas estén presentes en algo concreto. Y en Venezuela lo que sucede es que el estadio de fútbol y el estadio de béisbol están a 50 metros. Es decir, que ahí uno puede ver con sus ojos lo que uno sabe con la cabeza, pero es mejor verlo, que es que el fútbol en Venezuela no es el único deporte y no es el primer deporte. Bueno, eso que lo hemos leído, es interesante verlo, ¿no? Entonces en Caracas vi esto, vi gente que quiere ser futbolera. Y acá en Buenos Aires vi algo ya alucinante, era Huracán versus Deportivo Lara. Entonces dije, voy a la tribuna visitante. Normalmente en los estadios se vende Coca-Cola, algo, patty. Acá no se vendía nada. O sea, eran muy pocos, era una cosa como una soledad. Y yo creo que, no sé si lo viví, pero debe ser lindo, ¿no? Estar en tu país y de pronto, estar en otro país y de pronto reencontrarte con algo de tu país. Es tan simple como eso, de manera inesperada. Pero bueno, yo creo que no eran hinchas de Lara, no hay chance de que fuesen todos hinchas de Lara, eran venezolanos que dijeron, bueno, o sea, y si eran hinchas de Lara, no habían viajado especialmente, o sea, vivían en Buenos Aires. Pero en ese capítulo, para mí siempre lo más importante es lo menos importante, y en este caso eso es que, claro, ellos no tienen bombos, no tienen nada. Y estaba la hincha de Huracán, tum, 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 cantando. Entonces cantaban Globo, Mi Buen Amigo, Esta Campaña, y los de Lara, en algo que yo no he visto nunca, se plegaban al canto del rival. Cantaban, o sea, cambiaban la letra. Entonces decían, Lara, mi buen amigo. Es inimaginable, ¿no? Que una hinchada se sume al canto del rival. Em 2016, que foi o ano em que no Brasil estava acontecendo o impeachment da Dilma, que dependendo do ângulo que você olhe, chamaria de golpe, aconteceu um conflito aqui na cidade de São Paulo entre torcidas e a partir de então passou a se proibir a presença, se instituiu o jogo com torcida única, né? E aquilo, quando você falou no começo, Anita, da brutalização do esporte, corresponde à brutalização da vida, esse é um sintoma. Porque quando a gente é criança e começa a jogar, né, tão importante quando aprender a jogar é aprender a perder, né? Porque isso faz parte da própria dinâmica do jogo, né? E então, a ideia de que quando termina, de que aquela rivalidade ela está concentrada e ela está circunscrita ao momento do esporte, né? Então, quando você cumprimenta o adversário ao final do jogo, é a senha para dizer que aquela rivalidade acabou. E, no fundo, também, você está dizendo que você é necessário para mim, porque um esporte, qualquer que seja, ele depende do outro para acontecer, né? Então, o desejo de aniquilação do outro, que começa a tomar forma, não só na política, mas também nos estádios, nesse período, né? Ele, no fundo, ameaça, assim como ameaça, vamos dizer, a existência de uma nação, ela ameaça a própria existência do esporte, porque você depende do outro. Então, a partir dali, o que você vê nos estádios é uma educação sentimental para um país cindido. Eu nunca esqueço de um dia que eu fui, não apenas fui num estádio rival, como eu fui infiltrada na torcida rival, porque o meu pai tinha muito medo de levar a gente na torcida organizada do Santos. Então, no finado Parque Antártica, em 2009, nós fomos na semifinal do Campeonato Paulista, e
quando a gente se segurou bem, que o Santos estava ganhando de 2-0, a gente conseguiu não comemorar nenhum gol, mas quando o Fábio Costa leva um senhor frango ali numa cobrança de falta do Palmeiras, aí nessa hora meu pai soltou um sonoro palavrão, a gente teve que ir embora correndo. Esse problema, desculpa. Que esto de estar infiltrado, tengo que decirlo porque fue aquí. Pensaba, ¿no? En lo que vos A decías. gente vai brigar agora. ¿Qué? Que vamos a... No, no. Yo no tengo equipo. En el capítulo brasileño, San Pablo aparece en 2 capítulos del libro, pero hay un capítulo que es sobre San Pablo. Y transcurre en este estadio, en el partido Santos 0, Independiente 0, pero que pasó Independiente por una cuestión de reglamento. Independiente había agotado todas sus localidades, con lo cual yo tuve que ir a la parcialidad brasileña. Yo estaba así. Tenía un pasaporte europeo, que no lo uso nunca, me lo llevé a la cancha porque si me decían algo, yo decía, no, yo... Y me acuerdo de que no, ya que no abría la boca, eso obvio, pero no establecía contacto visual con nadie. Y entonces, bueno, el partido avanzó, y a los 85 minutos, cuando ya era obvio que Santos iba a quedar eliminado, empezaron las bombas de estruendo, con lo cual la violencia estaba en el aire. Yo estaba cada vez más así, pero bueno, fue en este mismo estadio, en la tribuna Tobogán, que justamente yo me preguntaba, ¿no? Si esta cosa graciosa e infantil de la palabra tobogán solamente la percibe el extranjero o si la percibe también el local. Justamente hace un ratito hablaba con un periodista y me contó que en realidad no era el nombre oficial, sino que fue un nombre popular que luego se oficializó. Yo eso me enteré hoy, ya no existe más. Con lo cual, el Bernabéu que aparece en el libro ya no es el mismo, el Pacaembu que aparece en el libro ya no es el mismo. Eu só queria dizer que esses problemas eu nunca tive. Quando eu fui levar a minha filha mais velha, a Flora, que está aqui no estádio pela primeira vez, a mãe dela ficou desesperada. Não, você vai levar no estádio. Eu falei, não se preocupa, porque os corintianos são sempre maioria. Se alguém for apanhar, vai ser os outros. A gente recebeu uma sequência de perguntas. Se vocês não se incomodarem, eu vou dar uma condensada, porque elas têm uma temática parecida, que é o racismo. Então... Aqui a Daniela pergunta sobre as entidades do futebol tentando tomar medidas contra o racismo e se vocês acham que isso tem funcionado. A Anaísa pergunta aqui sobre o torcer para a Argentina. Como é que a gente faz isso quando a gente vê tantas manifestações racistas contra jogadores e torcedores brasileiros? E também tem uma pergunta aqui sobre o Juca Kfouri ter dito que o Pelé não é tão amado no Brasil quanto o Maradona é amado na Argentina, porque Pelé era negro. Então, acho que é um tema interessante que aparece aqui das perguntas do público e queria ouvir um pouco vocês, o Alejandro, desde a perspectiva de o que você viu nos estádios por aí em relação a esse comportamento e o Fábio, claro, com esse olhar de análise em relação à sociedade brasileira. Y latinoamericana, ¿no? También es una especialidad. Muy interesante. Yo no me acabo de enterar esto de que, si entendí bien, hay una hipótesis de que Pelé no es tan amado en Brasil porque era negro. No, me acabo de enterar. Muy interesante. Igual hay una cuestión racial con Maradona en Argentina, que por supuesto con la muerte y con el tiempo se ha ido minimizando, pero durante mucho tiempo Maradona era lo que en Argentina, racialmente, ¿cuál sería la palabra? Negro, villero, o sea que había una cuestión racial muy fuerte con Maradona también, no era una persona blanca en términos de Argentina. Mi experiencia es extremadamente limitada, o sea, yo he ido a una cantidad de partidos que no sé cuántos fueron, 20, 25.
no viví algo relacionado con el racismo, debería pensarlo, pero en principio no lo viví. Siempre es interesante la exterioridad. Me voy un segundito para volver. Yo fui a la cancha de Atlético Tucumán, un equipo argentino. Yo soy porteño. No abrí la boca. Yo estaba así, sin hablar, nada. Me decían, ¿qué haces, porteño? Entonces hay algo como que excede la individualidad. Y respecto de las medidas del racismo, creo que son obviamente necesarias, pero hay algo también que es inlegislable, ¿no? O sea, hay que legislar lo inlegislable, por así decirlo. O sea, hay cosas que hay que legislarlas, pero no por eso van a ser controladas. Eso. Em relação à Argentina, eu assisti uma partida de Libertadores do Boca contra o São Paulo, né, na Bombonera, e o São Paulo tinha um lateral esquerdo que era muito bom, que era o Richarlison, e o Boca ganhou aquela partida 2-0 com gols de Palermo, então eu fiquei muito feliz, mas de fato era constrangedor como a torcida chamava de macaco, né, gritava. Então, agora, se for esse a premissa, né, nós somos discriminados como brasileiros, como terceiro mundo, como latino-americanos em todo em todo o que a gente antes chamava de primeiro mundo, né? Então, eu sofri, eu me considero mais escurinho, nasci na Bahia, cresci na Bahia. Nos Estados Unidos, quando eu tive uma experiência de morar lá, eu sofri racismo explícito, né? Então, eu acho que esse não é um critério para se deixar de torcer para a Argentina. Eu estou falando por um critério no registro do Estado nacional e da proximidade regional. O racismo é um fenômeno global, né? Então, dentro do mundo racista que a gente vive, eu acho que a gente deve se conhecer, como dizia o José Martí, né, um outro libertador, num tempo mais tardio do que o seu, porque é o libertador caribenho, né? Nós temos que nos conhecer como quem vai lutar juntos, né? Então, quando a minha filha perguntava, por que você torce para a Argentina, papai? Eu falava, mas a gente não chama eles de hermanos? Por que eu vou torcer contra o meu irmão? Né? Então, eu sigo nessa posição. Em relação ao Maradona, eu acho que tem um outro elemento que está ausente no caso do Pelé, que é a forma como a figura dele se mistura com a política. Por exemplo, quando ele, em um certo ponto, ele vai para o Japão e ele é impedido de entrar no Japão, por a questão que ele estava tendo com drogas, né? E daí ele vira, dá uma entrevista e fala, mas que puta madre, vocês, os Estados Unidos que jogaram 2 bombas nucleares, todo mundo entra aqui, eu que por causa que não fiz nada com os japoneses, vocês... Ele tinha essas colocações que eram muito precisas, muito, vamos dizer, uma linguagem que todo mundo entende, que explicitavam todas, vamos dizer, as contradições desse mundo. O fato dele ter ido se tratar em Cuba, né? E, claro, mas a maior declaração política dele, que Pelé nunca teve equivalente, foi o gol. O gol não, os gols que ele fez na partida, na Copa do Mundo, nas quartas de final contra a Inglaterra, poucos anos depois da Guerra das Malvinas, né? Que são os 2 gols. Primeiro, o gol ilegal mais legítimo da história, que na verdade não foi ele, né? Foi a mão de Deus. E o gol que realiza, segundo o Pasolini, né, o sonho de todo jogador, que é compartilhado por todo espectador, de você pegar a bola no outro campo, né, driblar o time inteiro e fazer o gol. Eu lembro de eu assistindo aquele lance, eu falava, Maradona chuta. E chega o goleiro, ele pega e dribla o goleiro também, né? E observem que ele faz isso só com a perna esquerda. Imagine se ele jogasse com as duas. Alguém avisa a mãe dessa criança que ela está chorando aqui, ó. Sou eu a mãe da criança, no caso, minha filha. Fábio, tem um assunto que não pode ficar de fora dessa nossa conversa e da temática do seu livro, que é a instrumentalização da camisa amarela do Brasil. Dá para fazer uma mesa só sobre isso, né? Bom, muito mais do que mostrar para quem você está torcendo quando você usa essa camisa amarela,
virou um posicionamento político, né? Isso chegou ao auge ali em 2018. Você acha que já começou a mudar e há uma reversão desse cenário? E por que você entende que a onda conservadora, que passou a questionar tudo que era parecido como status quo, tipo os políticos, a imprensa, o STF, preservou justo a seleção brasileira a ponto de tornar a camisa amarela um símbolo? E só acrescentando, quem não segue o Elton Serra, jornalista da ESPN, ele fez um Reels ontem contando que agora a Colômbia está vivendo exatamente a mesma coisa, que a camisa amarela da Colômbia também se tornou um símbolo desse candidato de extrema-direita agora nessas eleições. Eu recomendo bastante. Eu acho que não é que a seleção se preservou. Eu acho que o 7-1 foi uma marca na ferida, no orgulho nacional, na autoimagem que os brasileiros têm sobre o próprio país, que vai além dos seus impactos ali no futebol. E eu acho que, e naquela Copa, né, no livro eu faço uma comparação entre o único evento que eu acho que é comparável, que foi a outra derrota do Brasil numa Copa do Mundo organizada no Brasil, que foi contra o Uruguai em 1950. Só que eu acho que os momentos comparáveis são os opostos. No Uruguai é quando termina, quando o Brasil perde, e em 2014, antes de começar. Depois, quando perde do Uruguai, não vou entrar em todos, mas quando perde aquele jogo de virada de 2-1, né, é vivido como um grande luto coletivo, um silêncio, uma tristeza, né? Mas que ele é elaborado na forma de uma expectativa de um país que ainda estava por construir. Você tinha um horizonte de expectativa colocado. O Brasil ainda era o país do futuro, não tinha nem ganhado Copa do Mundo, nacional desenvolvimentismo, construindo Brasília. Você tinha, né? 2014, então aquele luto vivido coletivamente, o silêncio e o choro, ele tinha um lado de comunhão, de beleza, né? Em 2014, antes mesmo da Copa começar, aquela imagem no Itaquerão dos torcedores mandando a Dilma tomar no cu, né? Então, ali já estava colocada a impossibilidade do coletivo, né, de construir, vamos dizer, de qualquer coisa que pudesse se aglutinar em torno de um país, né? Então, quando acontece, então o que eu quero dizer assim, que a disposição afetiva, e também naquele momento de 2014, eram os estertores, vamos dizer, da expectativa de construção do país em torno da nova república, né? Você teve a democratização, os mandatos do PSDB, a frustração que seguiram, e aí quando o Lula assume a presidência, você tem de novo a expectativa última, né, de que você vai construir um país nas bases daquela moldura institucional, que é a Constituição Cidadã, a ideia de uma cidadania salarial, que as pessoas vão ter direitos, um estado de bem-estar, ou na sua versão periférica, e uma cidadania salarial no trabalho. Aquilo, em 2013, tinha sido questionado por uma enxurrada nas ruas, né? Então, a disposição afetiva era totalmente outra, não tinha perspectiva de futuro. A nossa glória estava no passado, era o país que tinha ganhado 5 Copas e que a gente ali se confrontava com o drama que a gente nunca ia ser a Alemanha, mas também nunca ia chegar a ser o próprio Brasil. Então, a disposição afetiva que ali tem é de você resgatar e recuperar o Brasil das mãos daqueles que não merecem. Então, que você tenha uma autoescalação dos patriotas que se autoescalam nas ruas vestindo a camisa da seleção, querendo representar esse resgate do Brasil, mas aí num registro de uma nação cristã, em que o político e o messiânico vão se mesclando, e vai ter, vamos dizer, como episódio culminante, o assalto de 8 de janeiro, né, de 2022. Então, agora, isso me parece que está tendo outro sentido. A camisa amarela não está identificada com vocês, que vão me dizer, mas me parece que não está identificada com o bolsonarismo como nas Copas passadas. Mas eu acho que tem um outro fenômeno que está atravessando aí, que é o lugar do Neymar. Mas aí essa é outra discussão que eu não vou fazer com a Santista, eu só vou dizer o seguinte, né? Eu acho que nesse registro, nessa expectativa, então o que eu quero dizer é assim,
aquela seleção, aquela camisa amarela, né, ela identificava, muitos brasileiros projetavam, vamos dizer, uma expectativa de nação que foi se corroendo, que no 7-1 se esvaziou. Então, isso dá a ideia de a busca de outros sentidos. Entre esses outros sentidos está essa ideia do Brasil cristão. Veja você, que eu acho que o futebol brasileiro ele tá se conformando como um microcosmo dessa realidade, né? E vou dar um exemplo concreto. Bom, em 2009, né, isso estava começando. Em 2009, quando o Brasil chega na final da Copa das Confederações, que era aquele torneio que organizava um ano antes da Copa do Mundo, ele está perdendo dos Estados Unidos 2-0, está jogando em Joanesburgo e vira e ganha de 3-2, e é uma virada espetacular, e no final o capitão, o Lúcio, chama uma reza coletiva e todos os jogadores ali rezam. Então você tem a conformação ali se desenhando hoje, mas atravessa todas as vamos dizer, as dimensões. Eu vou só dar um exemplo que não é então do futebol profissional para ilustrar o que eu estou falando. Eu jogo futebol, né? E quando teve o lançamento do livro há 2 semanas, uma das coisas que eu falei foi, olha, que o futebol, como ele é esse assunto transversal, que você pode conversar com muito mais gente com quem você não conversaria diretamente se o assunto fosse política, você pode falar de política por meio do futebol, você conversa com... Então, é um lançamento de livro, eu já escrevi muitos livros, mas que eu convidei gente com quem eu estudei, gente com quem, da minha família, e que em outras circunstâncias, mas eu não convidei as pessoas com quem eu jogo futebol. Por quê? Porque são ecossistemas homofóbicos, bolsonaristas, assim, mas explicitamente, que só circula aqueles memes, vamos dizer, vulgares e de baixo nível, e cristão, e conservador. De modo que, então, antes de jogar um jogo contra uma outra partida, todo mundo se une, que é uma coisa que os jogadores profissionais, mas também os da base, todo mundo faz, que chama fechamento, não sei se vocês conhecem, todo mundo dá os braços assim, faz um círculo e começa a cantar o Pai Nosso como se fosse um grito de guerra. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, nessa circunstância, então, por que eu não convidei? Porque eu quero jogar bola, eu quero continuar participando daquele então, o melhor que você pode fazer, se você não é homofóbico, se você não é cristão, e se você não é bolsonarista nesse contexto, é ser invisível. É isso o que nos espera, vamos dizer, como Brasil cristão, como uma nação cristã. O Henry e eu, a gente é judeu, e ele jogava futebol, né, quando ele era mais jovem. Agora sabe o que acontece, né? Você vai ficando mais velho para você evitar contato e joga futevôlei, mas enfim. E que ele aprendeu uma parte significativa do Pai Nosso, né, jogando futebol, porque ele era o único judeu, nunca tinha feito um Pai Nosso na vida, mas era tanto que aprendeu ali. Bom, Alejandro, acho que essa aqui é para você. É a pergunta do Edson Eugênio. Então, nos últimos anos, a gente tem visto uma sequência de campeões brasileiros na Libertadores. Dias atrás, ele estava lendo uma notícia que há um incômodo na Conmebol com esse cenário, mas a matéria relatava que a maior parte do dinheiro dos patrocinadores e direitos televisivos vem justamente do Brasil, né? Uma verba que, claro, a Conmebol não quer abrir mão. Ao mesmo tempo, no próprio Brasil, essa situação parece gerar algum desinteresse pelo campeonato, uma vez que o torneio tem se tornado cada vez mais um campeonato brasileiro no mata-mata. Considerando o que parece ser um projeto para tornar o futebol um produto de entretenimento, você pode comentar essa contradição dentro do torneio continental, mas que só o Brasil tem ganhado nos últimos anos? Independiente Rivadavia vem com tudo. Bueno, si yo estuviese escribiendo el libro, estaría totalmente compenetrado con la gesta de Independiente Rivadavia o Platense, o hace un tiempo que ganó el Maracaná Central Córdoba de Santiago del Estero, o sea, esos momentos en que lo pequeño se mezcla con lo grande y demás. A mí yo no tengo o sea, entiendo lo de las finales brasileñas y es verdad que hace el torneo menos interesante, pero no porque sean 2 equipos brasileños, a mi entender,
sino porque son dos equipos del mismo país. Y eso es lo que... De hecho, creo que nos pasa como futboleros, ¿no? Cuando ves dos en un torneo internacional que por algún motivo hay en el grupo dos equipos del mismo país, es menos interesante. Hay algo que no está sucediendo. Esto es lo que yo considero, porque estos torneos son mezclas, son heterogeneidad y son distancia. Entonces, si no está eso, no está lo más importante. A mí me pasaría exactamente lo mismo si se repitiese final de dos equipos colombianos, dos equipos ecuatorianos. O sea, ese es para mí el problema de lo que está sucediendo. Ignoro todo respecto al sponsoreo y de dónde viene la cuestión. Antes yo les decía, ¿no?, que es increíble, que es imposible pensar por fuera de lo nacional o que uno está acostumbrado a decir lo que escucha. En Argentina, Brasil es una potencia económica. En Argentina, Brasil se lleva jugadores. Pero aquí, Brasil lamenta que venga otra potencia económica a llevárselos, ¿no? Eso es... Simplemente es algo que me ha pasado en estos días de escuchar cómo, bueno, eso, cuando uno está del lado del débil que le llevan el jugador, lo ve, pero cuando uno es quien lleva un jugador, que hay muchos jugadores argentinos en Brasil, eso no se percibe tanto, ¿no? Me parece interesante. É interessante pensar que o auge futebolístico brasileiro correspondeu ao auge da expectativa de país, né? Eu acho que 82, a nossa, com essa Copa que eu comecei aludindo no começo, né? Você tem uma inflexão do futebol arte, digamos assim, a expectativa vamos dizer, de um projeto civilizatório alternativo, né? O Brasil ainda ganhou as Copas de 94, 98, mas com futebol ajustado, é outra... A seleção brasileira ganhou, mas não talvez o futebol brasileiro, né, como promessa que encarnou no passado. A Argentina é o contrário. A Argentina, o auge futebolístico corresponde a quando eles entram ladeira abaixo, dos anos 70 em diante, do ponto de vista econômico, social. Nos últimos 50 anos, a Argentina é o país que mais vencedor. Ganhou 3 Copas, revelou os 2 principais craques, chegou em 2 outras finais, né? No entanto, a globalização, como eu estava falando, ela vai incidir em todo o mundo. Vai modificar a potência do futebol do leste europeu, por exemplo, que era competitivo antigamente, mas também na Argentina e no Brasil, como eu também já, mas de formas diferentes. A economia argentina é uma economia menor do que a brasileira. E, portanto, a exportação de jogadores vai fazer estragos nesse processo que eu falei, da incapacidade de formar times maior na Argentina em comparação com o Brasil, em que o dinheiro, 49% do dinheiro está concentrado em 4 clubes, portanto, o processo de concentração de dinheiro que acontece na Europa tem o seu correspondente regional, de modo que você tem jogadores da Argentina, Colômbia, Uruguai, Paraguai jogando no Brasil. A Argentina é um país que exporta muitos jogadores, quase 1.000 jogadores. O Brasil exporta 1.300, só a França exporta mais jogador do que o Brasil atualmente. Mas só que a Argentina exporta, o Brasil não exporta para a América do Sul nem para a América Latina. A Argentina exporta muito para os países da região. Então, são essas transformações econômicas no futebol e como isso impacta no futebol de clubes é que explica como é que o Brasil se tornou a conquista de uma Libertadores por um clube como o Corinthians um fato inexorável, né? E explica essa concentração que nos últimos 7 anos foram... Porque, historicamente, a dominação era argentina, né? Agora empatou, mas porque os clubes brasileiros venceram as últimas 7. Mas tem a ver com o diferente impacto dessas transformações no futebol de clubes dos 2 países. Eu vou fazer a última pergunta, que eu já vou estourar o tempo. Desculpa por tudo, Ângela, mas eu não queria deixar de fazer essa pergunta, mas já lembrando que tem sessão de autógrafos dos 2 livros. Os autores vão estar autografando as obras na parte de trás da Livraria da Travessa, então comprem os livros e levem lá para eles autografarem. E aqui a minha última pergunta. A gente está vendo jogadores latino-americanos que fizeram muito sucesso na Europa traçando o caminho de volta. A gente pode ir ali um pouco atrás, falando sobre o Ronaldo Fenômeno, mas a gente tem hoje Ángel Di Maria, de volta, Argentina, jogando no Rosário Central. Nicolás Otamendi está prestes a voltar ao River Plate, né, pós-Copa do Mundo.
Neymar está de volta ao Santos. Dia desses, Vinícius Júnior disse que quer muito voltar ao Flamengo. O que só tem na América Latina que faz com que esses jogadores escolham voltar para casa antes de encerrar a carreira? Pobreza, porque van a hacer dinero y vuelven cuando ya lo han hecho. Entonces, si no hubiese pobreza, no se irían. ¿Se entiende? Pero, ¿qué hay de interesante a ellos estar en la pobreza? ¿Qué hay de bonito? Ellos se van de la pobreza y vuelven cuando ya no lo son. Yo quiero hacer un pequeño alegato desde el punto de vista histórico, porque el conquistador español que estuvo por el río Paraná y las cataratas del Iguazú es el mismo conquistador español que estuvo en la Florida, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Por lo tanto, yo pienso que Inter Miami es un equipo latinoamericano y tiene que ser invitado a jugar a la Copa Libertadores. Key Biscayne significa Bahía Vizcaína. O sea, es un lugar español, es un lugar de la América española. Y bueno, ojalá alguien me escuche, pero realmente hablas de la vuelta. Lamentablemente Messi no ha vuelto a Newell's. Veremos qué sucede, pero como sea, tiene que estar dando vueltas Messi con la Copa Libertadores, por la Copa Libertadores, no con la Copa Libertadores, cuanto antes. Eu comecei contando para vocês que o Sócrates tinha um carro vermelho, né? E entre o Sócrates e o Ronaldo, muita coisa no futebol mudou. A principal delas é que o Ronaldo foi o primeiro jogador brasileiro trabalhado como uma marca global. Eu não vou falar das implicações disso, eu só vou dizer que eles, apesar dessas diferenças, eles tinham uma coisa em comum, que é que o Ronaldo também tinha um carro vermelho. Ele comprou em 99, numa passagem pelo Brasil, uma Ferrari. Só que aquilo, para quem é mais velho, lembra, pegou muito mal, ele foi muito criticado pela ostentação, afinal de contas a Ferrari é um carro que você só compra para mostrar, né? E aí o Leonardo, que tinha jogado na seleção de 94, deu um toque para o Ronaldo e falou, você tem que fazer projeto social. Aí o Ronaldo começou a fazer projeto social, e na Copa que ele ganhou em 2002, desde então isso é uma preocupação de todos os jogadores, o vínculo com as comunidades de origem. Vocês lembrarem, na Copa de 2002, o Cafu, que era o capitão, ele tira a camisa e está escrito 100% Jardim Irene, né? Então, seja por questão de cálculo de imagem, seja por uma legítima gratidão àqueles que receberam esses empobrecidos no mundo, quando eles vieram ao mundo, você tem essa vinculação. Agora, pensando de novo um jogador como o Ronaldo, né? Ele saiu com 17 anos, se não me engano, para a Europa. Ele jogou menos de um ano no Cruzeiro, ele jogou mais tempo no São Cristóvão, que se vocês forem lá no Rio, está escrito em letras garrafais, aqui nasceu o fenômeno, né? E ele foi ter um banho de torcida pelo Corinthians, como você falou. Não lembrava que ele estava tão gordo assim que derrubou a cerca. Mas, de toda forma, ele viveu, vamos dizer, o banho de torcida que ele não viveu nunca na carreira, né? E aí eu acho que os latino-americanos têm, que a Europa não tem, foi mostrada mais do que por esses retornos, né, que tem uma certa, acho que tem esse movimento de volta à origem, de mostrar um certo compromisso, mas sobretudo de ser, e vamos dizer, de estar num lugar especial e querido, como não se vive na Europa, que é uma relação muito instrumental, enquanto aquele jogador está produzindo resultados para o clube. Uma relação como os argentinos têm com o Maradona, não acontece na Europa com nenhum jogador, por mais estelar que seja da história europeia. E eu acho que isso tem a ver, mas aí é muito particular. Eu acho que a diferença se vê, eu acho, na conquista argentina da última Copa do Mundo. Porque foi uma conquista extraordinária. Vocês veem que eu vou insistir na conversão de vocês para a Argentina, né? Porque eles perderam o primeiro jogo do Mundial contra a Arábia Saudita, então todas Passou algo.
todas as partidas dali para frente foram decisivas, né? E eles foram vencendo, e da maneira mais emocionante, até a final, que foi a final mais emocionante da história das Copas. E aí o país quebrou numa festa em que todos se amaram como nunca, durante 3 dias, 5 milhões de argentinos nas ruas, né? E felizes, esqueceram os problemas, as dívidas, e viveram como os melhores dias das suas vidas, como muitos relataram depois. E a gente olhando do outro lado da fronteira com uma pontinha de inveja, pensando que talvez aquilo não fosse possível mais no Brasil. Por quê? Não só porque a gente não ganhou a Copa, mas porque naquelas alturas a gente já estava atravessado pela dinâmica divisiva do bolsonarismo que você falou, né? Então, naquela Copa, a gente tinha as pessoas, nem todo mundo que vestia amarelo era apoiador do Bolsonaro, mas todo mundo que vestia azul não era. Então eu fiquei me perguntando, caso o Brasil vencesse aquela Copa, se uma semelhante festa seria possível. Em todo caso, a gente ficou sem saber, porque a gente perdeu. Mas eu acho que essa condição de celebrar a vida, os encontros, e transformar a Copa, que é um assunto profano, num momento sagrado em que as pessoas param e se encontram e vão assistir. Eu estava na França na Copa de 2018, que a França ganhou. Os caras marcaram reunião na semifinal da... Eu falei, mas vocês estão de brincadeira, né? Então, essa condição de que tem alguma coisa mais importante do que o trabalho, mais importante do que... Por mais, vamos dizer, que se possa pensar, mas de fazer do profano algo sagrado, eu acho que é uma virtude que os latino-americanos mantêm viva e que a capacidade de celebrar a vida ainda é nossa. Muito obrigada, Fábio. Muitas graças, Alejandro. E deixa eu agradecer aqui a equipe de tradução simultânea, o Joaquim Serrano e a Lara Moamari. Também agradecer aos tradutores de Libras da Educa Libras. Fábio e Alejandro estarão, então, na tenda da Livraria da Travessa, autografando os livros. E muito obrigada a vocês. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!